presidente Jair Bolsonaro convoca seus seguidores para irem às ruas dizendo que apenas com o apoio deles o Brasil pode mudar de vez para um futuro melhor, e dizendo inclusive que o país é ingovernável sem os conchavos que ele se recusa a fazer. Bom, gente, podemos fazer várias reflexões sobre as falas do presidente, sobre essa declaração através de redes sociais do presidente, em que, por exemplo, podemos começar falando que a equipe do governo atualmente tem ótimos comunicadores em sua equipe que seriam totalmente capazes, naturalmente, conseguiria fazer uma articulação política. Pois sabemos que o executivo ele depende do legislativo, ou seja, o presidente ele depende dos parlamentares para a aprovação de suas propostas, como está aí tramitando a proposta de reforma da Previdência, por exemplo. E é necessário, sim, uma articulação política, e não conchavos, para que o governo, para que o país se torne governável segundo o presidente. Porém, já na alta cúpula do governo, nós vemos o contrário, tanto por parte do presidente como por parte de seus ministros, onde, por exemplo, o ministro Paulo Guedes, em comparecimentos tanto na CCJ como na sua comissão especial, ele fica ali alternando entre a exposição e a imposição de sua opinião sobre a proposta de reforma da Previdência enviada por ele mesmo, juntamente com o Rogério Marinho, causando inclusive vários debates, várias discussões mesmo calorosas, botando inclusive em situações difíceis os presidentes da mesa, anteriormente na CCJ, como agora ultimamente foi na comissão especial, gerando uma confusão, como eu disse, generalizada, em que o ministro vai expor a sua opinião, às vezes impõe, e os parlamentares vão lá e respondem imediatamente, o ministro também não fica quieto e acaba acarretando nessa confusão. Temos também o caso do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que se recusou a responder repórter devido à pergunta, inclusive coerente, da repórter, ou seja, mostrando também uma falta de diálogo, como foi anteriormente também que eu disse, no caso do ministro da Economia, Paulo Guedes. E o presidente mesmo, declarações após declarações, pronunciamentos após pronunciamentos, tuitadas após tuitadas, mostrando também várias vezes uma falta de diálogo adequada, principalmente para temas importantíssimos para se conseguir governar o país. Como, por exemplo, se você for discutir um tema, por exemplo, da reforma da Previdência, que é um tema que mexe com todo o trabalhador brasileiro, não cabe espaço para intransigência. É apenas um diálogo de forma exaurida sobre todos os pontos da reforma da Previdência, para que ninguém saia prejudicado, pois sabemos que a reforma da Previdência, o texto enviado da PEC 06/19 é extenso, é bastante amplo, ou seja, e só pode ser discutido com muita paciência, com muito diálogo, como eu disse, de forma exaurida. Não dá para fazer um debate rápido, intransigente, impõe opinião, o outro vai lá e impõe por cima, e assim vai uma sucessão de imposição, e sim apenas exposição da opinião de cada um para debaterem um tema, repito, para que ninguém saia prejudicado, já que é um tema que mexe com a vida de todo trabalhador brasileiro. Podemos citar mais exemplos, por exemplo, desemprego. Se você for discutir o desemprego, também não cabe espaço para intransigência. Tem que ser discutido de forma, tanto para a discussão do desemprego na forma atual, como está se desenhando no país, que não para de aumentar, como também para a apresentação de projetos, para formularem projetos para resolver esse problema. Não dá para você chegar e impor sua opinião, só aquilo que vale, e sem escutar toda a equipe inteira para poder apresentar projetos que resolvam ou que cheguem perto de solucionar esse problema bastante recorrente no país, que é o desemprego. Ou seja, gente, são temas aí que intransigência não cabe, apenas diálogos, tanto se você for passar internamente, como também se você for externar através da imprensa para a população. Ou seja, para que a população possa entender, cabe sim um questionamento para que o próprio presidente possa responder e sair bem da situação, esclarecendo bastante assim sobre esses temas, por exemplo, que eu citei para a população, expor sua opinião para a população sobre esses temas, vindo inclusive com apresentações de projetos e etc. Temos, por exemplo, um exemplo agora da notícia que saiu, que os estudantes foram ver o presidente Jair Bolsonaro, e o presidente já se referiu aos estudantes, a pequena quantidade de estudantes que havia ali, que estavam presentes para vê-lo, sobre o que vocês acham sobre essa passeata do pessoalzinho aí que eu cortei verbas. E os estudantes responderam, dizendo que achavam um lixo e de que eles sim são estudantes de verdade. E segundo levantado pela própria matéria, são estudantes que pagam uma mensalidade de R$3.000 em seus colégios.
Ou seja, gente, realmente é mais um exemplo, né, dessa complicação, mais um exemplo complicado por parte do governo, onde muitos trabalhadores, inclusive, não têm condições de pagar, né, para seus filhos colégios com essa mensalidade. A grande maioria esmagadora, a grande massa, a grande população, inclusive, não recebe esse salário na íntegra. Quanto mais pagar uma mensalidade dessa para estudantes, para os seus filhos, no caso, estudarem em colégio. Ou seja, então automaticamente, para esses estudantes, todo estudante de baixa renda, todo estudante pobre, não é estudante de verdade, e sim apenas quem tem condições de pagar uma mensalidade em seus colégios de R$ 3.000 mensais. Ou seja, mais um exemplo, né, por parte do presidente, já que está se criticando tanto a educação, era uma forma de educação, né? Você chegar para os estudantes, são crianças, adolescentes, chegar e falar, não se deve se referir a estudantes, principalmente de baixa renda, com essas palavras pejorativas. Porém, o próprio presidente já começou o questionamento usando palavras pejorativas nesse pessoalzinho aí que eu cortei verba. O que vocês acharam dessa passeata? Ou seja, então, mais um exemplo de falta de um diálogo necessário, né, de externar uma imagem melhor para a população, né? Foi mais um exemplo citado, além dos outros, tanto do presidente como também dos seus ministros. Ou seja, e assim levantando a questão exatamente de, por exemplo, se você está criticando a educação, então, você vai cortar verba na educação, que já é tão ruim segundo o presidente. Não resolve o problema, só piora. Se apresentando uma proposta de reforma da Previdência com 60 anos de idade mínima para ambos os professores, tanto mulheres quanto os homens, e com um tempo de contribuição de 30 anos, também não dá uma alavancada, não dá uma levantada, uma estrutura melhor, nos ensinamentos passados de forma melhor para os estudantes. Ou seja, não tem mais gente nova entrando no mercado, os professores vão ficar empregados, até baterem a idade mínima e o tempo de contribuição necessário para se aposentarem. Permanecerão lá, não trazendo novidades para, inclusive, os próprios alunos criticados, tanto pelos estudantes, né, que, repito, pagam uma mensalidade de R$ 3.000 mensais por mês, como também para o próprio presidente. Ou seja, levantando assim, então, a questão se o país realmente é ingovernável ou se uma conversa melhor, um diálogo melhor, externar melhor a imagem, tornaria, assim, o país, segundo o presidente, governável. Bom, gente, repetindo, citando aqui que nós não estamos aqui para colocar palavras na boca de ninguém, somos a favor da liberdade de expressão, porém, né, dependendo do cargo, né, que a pessoa ocupa, tem que ter um senso do que fala, principalmente sobre se o cargo for o de líder máximo no nosso país, né, de presidente da República. Bom, gente, esse foi o assunto do vídeo. Peço que comentem a opinião de vocês aí embaixo, curtem o vídeo se gostarem, compartilhem com seus amigos para que eles possam saber dessas informações e até o próximo vídeo.